Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar o culto de louvor e oração ao nosso Deus, colocando as nossas vidas diante do Senhor, clamando o sangue de Jesus. Amém? Convido aqueles que podem a fecharem os olhos para estarmos orando. Senhor, nós clamamos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Senhor, te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. O Senhor esteja nos abençoando nesse momento, Senhor, colocando Teu Espírito Santo, Senhor, em nossos lares, Senhor, em nossas famílias, nos enchendo, Senhor, desse Teu poder, Senhor, do sangue de Jesus, Pai, que esteja sobre as nossas vidas, Senhor, nos lavando, Senhor, nos purificando, Senhor, gerando, Senhor, comunhão, Pai, entre a Tua igreja e o Senhor, Pai, que o Senhor esteja conosco, Senhor, nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Foi
Cristo és Cordeiro de Deus. A salvação é pela graça, por meio da fé. Ela não vem de nós não, ela é dom de Deus. Não vem pelas obras, pra que ninguém se ache o bom. A salvação é pela graça, por meio da fé. Ela não vem de nós não, ela é dom de Deus. Não vem pelas obras, pra que ninguém se ache o bom. A graça é um favor, um presente ao coração. A graça é um favor que eu não mereço não. A graça é um favor, um presente ao coração. A graça é um favor que eu não mereço não. Jesus já tudo fez quando morreu na cruz para me dar salvação. Ele ressuscitou, está vivo e te convida a aceitá-lo de todo o coração. A salvação é pela graça, por meio da fé. Ela não vem de nós não, ela é dom de Deus. Não vem pelas obras, pra que ninguém se ache o bom. A graça é um favor, um presente ao coração. A graça é um favor que eu não mereço não. A graça é um favor, um presente ao coração. A graça é um favor que eu não mereço não. a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível mas real. A Ele ministramos o louvor. Invisível
Glória a Deus. Nesse momento, vamos nos colocar de joelhos na presença do Senhor, colocando as nossas lutas, nossas vidas diante dele, orando ao Senhor. Amém?
Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus e o texto que nós vamos meditar nesta noite se encontra em Êxodo, capítulo 12, versículo 30, que diz assim: E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Meus amados, esse mês de abril, o mundo se comemora a Páscoa. É claro que nós vemos um outro tipo de Páscoa aí fora, onde trocaram o cordeiro pelo coelho e o sangue de Jesus pelo chocolate. Nós sabemos que a igreja também vive um mistério da Páscoa, do culto da Páscoa, da libertação. Nós conhecemos tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado na sua santa palavra de um povo que viveu escravizado 430 anos, mas um dia eles que estavam ali vivendo sobre o chicote de Faraó, sobre o jugo de Faraó, eles fizeram um clamor e a história deles mudaram. O Senhor levantou um libertador para eles, Moisés. E o Senhor revelou um culto também, aonde estivesse ali as famílias reunidas, o cordeiro, todos aqueles elementos do culto que nós já como igreja estudamos e o Senhor tem dado tantas revelações para nós. O sangue nos umbrais das portas, na verga das portas, o mistério do sangue de Jesus, porque Faraó não queria libertar aquele povo e o Senhor, com a sua mão forte, libertou através da vida de Moisés com os sinais. O Senhor enviava sinais, Faraó endurecia e o último sinal, o sinal da morte dos primogênitos, onde o Senhor revelou um culto naquela saída, que o povo estava sendo liberto dessa escravidão, liberto do Egito, rumo à terra prometida. Naquela saída Deus revelou um culto, onde o sangue iria preservar todas as famílias. Aquelas famílias que tivessem o sinal do sangue estariam preservadas da morte. E nós temos vivido essa experiência hoje como igreja, porque um dia nós estávamos no Egito, escravizados pelo rei desse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno e o Senhor nos libertou através do Senhor Jesus, do sangue do Senhor Jesus, e hoje nós temos vida, estamos caminhando também à terra prometida, a um céu, a uma eternidade que o Senhor tem nos preparado. E nesse texto que nós lemos, há algo muito importante aqui. O texto diz que cada família ali do Egito, cada casa havia um morto. Olha só como diz o texto: E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Era um momento, uma situação de sofrimento, de choro, porque toda a casa ali, daqueles que eram egípcios, havia um morto. Olha que momento de tristeza, de choro, de sofrimento. Cada casa do Egito havia um morto. Meus amados, nós sabemos para nós que o Egito, ele simboliza, ele tipifica o mundo de hoje. Hoje o mundo vive assim também. A morte tem tomado conta das famílias. Nós temos visto aí os sinais proféticos que estão na palavra do Senhor, dos rumores de guerra, Quanto choro, quantos mortos, uma pandemia. Meus amados, olha como a palavra de Deus ela é viva. E o texto diz aqui que não havia uma casa que não houvesse um morto. Assim vive o Egito, assim vive o mundo. Mas essa morte é a morte da família que entra dentro dos lares, ela já acontece já há algum tempo. Não é só essa morte física, mas nós também temos a morte do diálogo, a morte da fidelidade dos casais, a morte da vida espiritual das famílias. Cada casa há um morto por aí. Mas a bênção é que se muitos estão se perdendo, casamentos perdidos, há um morto em tantas situações, né? Morreu o diálogo, morreu o casamento, morreu a alegria, morreu a vontade de viver. Quantas pessoas estão assim? Há um morto.
a morte em tantos lugares, a morte da integridade, a família hoje se corrompeu. Você vê já, os pais já não têm mais, né, o controle dos filhos, já não há mais, né, ali o respeito, os casais, enfim. Nós estamos vivendo exatamente esse período, o período da saída. E nós, como igreja, nós glorificamos o Senhor, porque se há muita morte aí fora, no Egito, no mundo, nós, como servos do Senhor, temos sido sustentados por Ele. E nós sabemos que existe o sangue de Jesus, o sangue que nos protege, que nos remiu, que nos lavou de todo pecado, um sangue em que o anjo da morte não pode entrar no nosso lar, na nossa casa. E você que está participando desse culto nesse momento, você pode glorificar o Senhor. Quantas vidas ao nosso redor, quantas famílias destruídas, a morte em todos os sentidos, e nós temos a nossa vida preservada. E repare que tudo começou com um clamor, e o Senhor levantou o libertador para aquele povo. Nesse culto você pode clamar, nós já clamamos, tivemos o nosso período de oração, e você pode clamar mais a cada dia, você pode clamar pelo poder do sangue de Jesus, que o Senhor vai libertar o seu filho das drogas. Você que assiste esse programa e tem seu filho envolvido com as drogas, está longe da casa do Senhor, o seu casamento que não anda bem, saiba que o sangue de Jesus te protege. O sangue de Jesus traz vida às nossas vidas. Meus amados, olha que momento. Em cada casa, ali havia um morto. Como nós temos visto isso hoje? As pessoas hoje dormindo à base de remédios, situações tão difíceis, a fidelidade morreu, o amor morreu, a paz morreu, a relação, a amizade entre o casal, a compreensão morreu, a relação com os filhos morreu. Em cada casa aí há um morto. Mas nós estamos iniciando a nossa semana, colocando a nossa casa, a nossa família em oração diante do Senhor. E nós temos vida, porque o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, está no nosso lar, na nossa casa. Há um clamor nos nossos lábios e no nosso coração. Isso é Páscoa, é libertação. Nós entendemos a verdadeira Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem, e nós estamos aqui de passagem. Eles tiveram esse culto revelado, onde havia morte. No meio de tanta morte, as famílias estavam vivendo a festa da Páscoa, que era o culto revelado do Senhor para eles, com o cordeiro no centro, com o cajado na mão, o sapato nos pés, os lombos cingidos, toda aquela revelação que o Senhor deu para eles, eles obedeceram e tiveram as suas famílias preservadas. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse culto também é uma revelação para nós. Essa é a verdadeira Páscoa. Nós estamos de saída. Nesse momento de morte, o Senhor tem nos dado um culto a cada dia. Domingo na igreja, de segunda, de terça. Nós, quarta-feira, estamos também adorando o Senhor como igreja. Quinta, sexta-feira é culto no lar. Todos os dias o Senhor tem dado um culto. No momento da saída, o Senhor tem nos revelado um culto. Num cenário de morte, o Senhor tem nos preservado como filhos, como igreja. E o sangue de Jesus nos protege e nos livra de todo mal e nos faz ter acesso às bênçãos e às promessas de Deus. Louvado seja o Senhor. Você pode glorificar o Senhor nessa noite. Nós vamos cantar o Senhor agora e você pode adorar Ele, porque no meio de um cenário onde tem morrido tudo, a paz, o diálogo, a fidelidade nos casamentos, tudo que foi falado aqui que o Senhor nos revelou, nesse cenário de morte, como diz aqui o texto, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Nós, diante desse cenário, nós estamos vendo as nossas vidas preservadas, porque o sangue de Jesus é sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui para usar esse clamor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E sabemos que o Senhor tem preservado as nossas vidas e as nossas famílias. Em meio desse cenário, em cada casa havia um morto. O Senhor tem nos dado um culto nessa última hora. Nós estamos de saída, apressadamente, porque o Senhor vem. E nós estamos vivendo a verdadeira Páscoa. Não só em abril, mas durante todo o ano, durante as nossas vidas, porque nós entendemos o que é Páscoa. Essa passagem, esse momento que nós glorificamos o Senhor, de quando Ele nos tirou do mundo e nos levou para viver na presença dEle rumo
à terra prometida. E essa é a palavra do Senhor para a sua vida, para você clamar, mas para você glorificar e louvar também. Porque se estamos num cenário onde há morte, como aqui no Egito, que cada casa há uma morte, como a gente tem escutado, tantas tragédias, tantas coisas ruins, e a gente se entristece com tudo isso, é claro. Mas também há a morte, né, da relação, dos casamentos, de tudo que tem acontecido. Em meio a tudo isso, você pode começar a sua semana clamando, tendo a oportunidade de começar a semana clamando, adorando e louvando a Deus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Conta-se uma história de alguns tempos atrás, de um anjo enviado para o Egito visitar, e todos os primogênitos da casa ia tocar, se não tivesse sangue em seus portais. E eis que à meia-noite o anjo do Senhor passou, e todo primogênito da casa ele tocou. Mas quem tinha sangue nos umbrais dos seus portais, dormia e repousava-se em paz. O anjo do Egito aos primogênitos feriu, porque não tinha sangue em seus umbrais. O anjo viu, esparja hoje em seus portais o sangue carmesim, como o Egito proferiu. Como é glorioso ter as marcas lá da cruz e ser purificado pelo sangue de Jesus. Os males deste mundo nunca podem me atingir, se o sangue precioso corre em mim. Hoje nesta casa nós estamos reunidos, não é o mesmo anjo que irá passar aqui, é o anjo do concerto que irá em ti tocar, se é que existe sangue em seus portais. Levante a sua voz em clamor e oração, que o anjo já chegou com a vitória em suas mãos. Ele faz notórias as promessas de Deus, milagres hoje vão acontecer. Como é glorioso ter as marcas lá da cruz e ser purificado pelo sangue de Jesus. Os males deste mundo nunca podem me atingir, se o sangue precioso corre em mim. Como é glorioso ter as marcas lá da cruz e ser purificado pelo sangue de Jesus. Os males deste mundo nunca podem me atingir, se o sangue precioso corre em mim. Ó Senhor Jesus, vem lavar-me do teu sangue carmesim, para que eu possa ter a certeza que o teu precioso sangue corre em mim, que o teu precioso sangue corre em mim, que o teu precioso sangue corre em mim, sangue carmesim. Glória a Deus, meus amados. Que bênção nós vivemos esse culto, que é uma revelação de Deus. Cada momento na obra, no caminhar, que nós estamos rumo à terra prometida. Um dia o Senhor também nos tirou do Egito, né, que é o mundo para nós. E nós estamos caminhando nesse deserto, nesse mundo, glorificando, adorando. O Senhor tem nos revelado cultos. Sexta-feira é culto no lar. Segunda-feira é o culto de louvor e oração. Nós temos as terças, as quartas, cada dia tem um culto para nós podermos colocar as nossas vidas diante do Senhor, adorá-lo. Tem sido uma grande bênção para nós vivermos na presença dele. Se há muitos lares destruídos, infelizmente, nós oramos, intercedemos por essas vidas para que elas venham ter essa experiência que nós estamos vivendo. Se há muita morte por aí, nós conseguimos ver o amor de Deus conosco, Ele tem nos guardado. Há um concerto, há um mistério, há um pacto do Senhor conosco, uma revelação
quer para a sua igreja, que é o sangue de Jesus. Sempre clame o poder do sangue de Jesus na sua vida. Nós vamos encerrar esse culto com a bênção apostólica. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor Deus, nós queremos, Senhor, te glorificar, te agradecer por esse culto. O Senhor tem sido maravilhoso conosco, Pai. O Senhor tem nos preservado da morte, o Senhor tem guardado as nossas vidas, nosso casamento, nossos filhos, nossa família. A tua igreja, Senhor, o Senhor tem cuidado dela de uma maneira maravilhosa, apacentado, consolado cada um, feito milagres, salvando. Nós só temos que te adorar, Senhor, nessa última hora. O Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. E, Senhor, nós queremos dizer que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Deus Pai e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus, meus amados. O culto de louvor e oração, de oração e louvor, está encerrado e eu despeço a todos com a paz do Senhor Jesus.